2 Reis, capítulo 13, verso 20. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem que estava morto, no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Irmãos, nós vemos uma passagem em que Deus interrompe um funeral. Deus cria uma situação inesperada para interromper um sepultamento e faz um milagre. E eu creio que nessa noite, Deus vai falar especificamente, talvez, creio eu, com aqueles que estão vivendo situações inesperadas na vida. Aqueles que estão talvez sepultando, não uma pessoa, mas sepultando um projeto, estão sepultando uma expectativa, estão sepultando um sonho de vida talvez. Tanta coisa aconteceu e você se vê num funeral daquela situação. E eu creio que nessa noite, Deus está gerando uma situação que vai interromper todo o funeral de sonhos em nome de Jesus. O sepultamento é o procedimento final de uma causa perdida. O sepultamento de algo que já morreu são os últimos momentos com aquela situação. O sepultamento talvez trazendo para a nossa realidade de uma causa na justiça que você espera há tantos anos, foi desfavorável e está nos trâmites finais agora, você só está esperando aquilo concluir para saber que perdeu. Ou o sepultamento talvez é um relacionamento de anos que está perto de ser destruído, você já nem tem mais expectativa nesse relacionamento, só está esperando os papéis darem o seu seguimento. O sepultamento de uma empresa, está naquela burocracia chata de fechar um sonho, porque parece que o sonho não acaba de repente, ainda tem aquela parte final de fechar aquilo. Quero te falar nessa noite, que Deus também age nos procedimentos finais. Deus age nos procedimentos finais. Deus age naquilo que não tem mais expectativa. Deus cria uma situação inesperada. É interessante que a situação inesperada nessa passagem foi a ameaça dos inimigos. Vamos entender o contexto. Imagina aqueles homens carregando um outro homem morto, creio eu que era amigo deles. Estavam carregando, estavam chegando no lugar do sepultamento e de repente eles olham para o lado e vem uma ameaça do inimigo. E vem uma situação inesperada, e aquela situação inesperada os faz lançar o homem no lugar em que o profeta de Deus estava sepultado. A situação inesperada faz aqueles homens lançarem aquela causa perdida num lugar em que Deus faria o milagre. O inesperado de Deus, irmãos, Ele coopera para que nós lancemos na mão dEle aquilo que nós temos tentado consertar sozinhos. Quem está me entendendo essa noite, diga amém. Eu acredito que aqueles homens nunca fariam isso, se não acontecesse uma situação inesperada. E eu quero convidar você a refletir nessa noite, quantas vezes na sua vida, você já tomou uma atitude que você não tomaria de forma alguma, você não daria esse passo de fé de forma alguma, você não viria à casa do Senhor de forma alguma, você não faria uma campanha de forma alguma, mas porque Deus permitiu um inesperado, não para te fazer mal, mas para te impulsionar a lançar na mão dele aquela causa, e isso foi bênção para a sua vida. Quem já viveu uma situação assim? O inesperado coopera para que nós possamos fazer o que diz em 1 Pedro, vamos abrir na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele, Pedro está falando para lançar sobre Deus,
toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Diga comigo: Deus cuida de mim. Diga mais forte: Deus tem cuidado de mim. Pedro sabe muito bem o que é ansiedade. Ansiedade não é uma coisa que a gente pega e aos poucos vai passando. Não, ansiedade é uma coisa que inquieta, que eu quero pegar aquilo e arrancar do meu coração. Eu quero pegar aquela situação que me traz desgaste, eu não quero tirar ela aos poucos ou com carinho, eu quero tirar aquilo de vez da minha vida. E Pedro fala: olha, pega essa ansiedade, pega essa situação e lança sobre Deus, porque Ele tem cuidado de você. Sabe o que muitas vezes nos atrapalha de viver o cuidado de Deus? É o nosso próprio cuidado. A gente acha que o nosso próprio cuidado é melhor do que o de Deus. Mas, irmãos, vivendo aquela situação, trazendo aquela situação, enquanto aqueles homens segurassem aquele outro homem nas mãos, ele continuaria morto. Mas no momento em que eles lançaram para Deus, ele reviveu. Tem situações nas nossas vidas que só vão reviver quando de fato nós falarmos: Senhor, eu não vou agir mais segundo o meu entendimento, eu não vou bater mais cabeça nessa situação, eu vou colocar na tua mão, e tudo que a tua palavra diz para eu fazer, eu vou fazer. Isso revive. Confiar no cuidado de Deus. Você vendo ou não, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Não deixe o seu cuidado atrapalhar o cuidado de Deus na sua vida. Lance sobre Ele. Você que entrou aqui preocupado demais com alguma situação, feche os seus olhos. Vamos todos fechar os nossos olhos. Nós vamos lançar sobre o Senhor a ansiedade, a preocupação. Fala: você e Deus agora: Senhor, eu te entrego essa situação. Senhor, eu te entrego essa aflição, eu lanço nas tuas mãos, eu vou seguir aquilo que o Senhor falar, eu não tenho mais controle dessa situação, o controle é teu, somente teu, Senhor. Amém? A palavra nos fala em Jeremias capítulo 18, nos versos 1 a 6, não precisa abrir. Deus fala com o profeta: olha, vai até a casa do oleiro. E o profeta Jeremias chega lá, ele vê o oleiro moldando um barro nas suas mãos. E a palavra diz que o vaso de barro, ele quebra nas mãos do oleiro. E o oleiro refaz aquele vaso de barro. E Deus fala para o profeta Jeremias: olha, o meu povo é como esse vaso de barro. Eu sou o oleiro e o meu povo é o vaso de barro. Em outras palavras, Deus está falando: ainda que você chegue quebrado na minha mão, ainda que você chegue lançado na minha mão, ainda que você chegue diante de mim de uma forma que você não imaginava, ainda que seja quebrado, eu sou o oleiro e eu refaço. É melhor ser um vaso quebrado nas mãos de Deus do que um falso vaso inteiro nas mãos do diabo. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Se você não conseguiu entregar na hora certa, se você não conseguiu entregar a situação antes que ela quebrasse, ou até que isso morresse, ainda é tempo de colocar na mão de Deus, porque Ele pode fazer isso reviver. Não é tarde demais para você colocar isso nas mãos do Senhor. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus usa situações inesperadas para impedir que outros enterrem sonhos nossos. Não digo que os outros são maus. Às vezes, querendo ajudar, estão atrapalhando. Às vezes, no entendimento que tem, estão tomando atitudes que vão prejudicar você. Ou às vezes são maus mesmo. Mas eu sei que acima de qualquer situação, Deus usa situações inesperadas para impedir que o propósito dele na sua vida seja enterrado por outras pessoas. Nada pode impedir o propósito de Deus de se cumprir na sua vida, a não ser que você não queira, mas nenhum fator externo pode entrar numa conversa que é entre você e Deus. Talvez você está aqui essa noite: tudo deu errado por causa de outras pessoas,
tudo está dando errado, a minha vida está na mão das outras pessoas, como aquele homem, eu não tenho mais poder sobre essa situação, eu não posso mudar mais isso, essa causa, essa área da minha vida está na mão de outros, está na mão de Deus, querido. E se isso estiver perto de ser enterrado, Deus vai gerar uma situação inesperada, Deus vai gerar um terremoto, Deus vai trazer alguém que precisa ser trazido, Deus vai lembrar algo que precisa ser lembrado, mas Deus vai interferir nesse funeral e vai te trazer milagre em nome de Jesus. Se você crê nisso, levante a sua mão e fale: eu creio na intervenção de Deus, eu creio no inesperado de Deus. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Gênesis capítulo 37, verso 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço. Diga comigo, jogaram no poço. Em outras palavras, iam enterrar ele vivo ali, né? Que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. José estava muito perto da morte. Seus irmãos naquele momento estavam completamente tomados pela ira. Arrancaram sua túnica, jogaram no poço, e o assunto é: nós vamos matar José. Nós vamos enterrar José, nós vamos enterrar esse sonhador, nós vamos destruir esses sonhos e esse sonhador. Mas aparece o inesperado de Deus, aparece uma caravana de ismaelitas, e no momento que eles iam enterrar José, iam matar José, eles viram uma caravana, e alguém falou: não vamos matar não, vamos só vender. Eles venderam José, e José saiu do caminho da morte, e nessa caravana de livramento, ele entrou para o caminho do Egito, que é o lugar que Deus o fez prosperar, que é o lugar onde Deus restaurou a sua honra, e é o lugar onde Deus o colocou como governador. E eu creio que nessa noite, a caravana do livramento está aparecendo na sua vida. Se você está prestes a ser enterrado, ou alguma área da sua vida, Deus está mandando uma caravana de livramento, e isso vai ser o seu transporte para o lugar de honra, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso. Ah, bispo, mas ele foi vendido como escravo. Ah, bispo, mas ele foi maltratado naquela caravana. Querido, ele ia ser morto. Aquilo não era o diabo livrando ele, era Deus. O diabo não livra ninguém, é Deus que age, até usando uma caravana do inimigo para te colocar num lugar de honra. Nenhum projeto que é de Deus, nenhum sonho que é de Deus para a sua vida vai ser enterrado. No momento que você precisar, vai passar a caravana. No momento que você não tem forças para sair do poço, Deus vai te erguer dali e vai te colocar num caminho da honra. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Deus do livramento. Aleluia! Fala para o seu irmão: a caravana de bênção está passando. Mas agora nós vamos acreditar. Você vai olhar para ele, vai ver ele saindo do poço, vai ver ele entrando num lugar de honra e vai falar: a caravana do seu livramento já está passando na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Terceiro, irmãos, Deus usa o inesperado para fazer que o mal coopere para o bem. Nós vimos que Deus usa o inesperado para nos ajudar a lançar sobre ele as causas perdidas, a ansiedade. Deus usa o inesperado para impedir que
alguns projetos nossos, sonhos de Deus para nós sejam enterrados por outros ou por situações da vida, Deus usa o inesperado para fazer que todo o mal planejado contra você coopere para o seu bem. Olha o que diz o verso 20. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. A palavra diz que os moabitas sempre atacavam Israel ali e destruíam na primavera. Era um mal acostumado. Eu já acostumei com esse mal. Sempre vai, em tal época do ano, eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que sofrer isso, aí depois a barra alivia, ano que vem é isso de novo. Era assim, era cíclico. Não vou pedir para levantar a mão, mas talvez você já acostumou com algum mal, com algum tipo de ataque do diabo na sua vida. Só que naquele ano, Deus falou, eu vou pôr um ponto final nessa situação. E o que tem sido mal, vai cooperar para o bem. E naquele momento, a ameaça do ataque dos moabitas provocou uma reação nos homens, como nós falamos, que cooperou para o bem. E nessa noite eu quero dizer para você, baseado na palavra do Senhor, que até os ataques que têm sido lançados contra a sua vida, a partir dessa campanha, Deus vai usá-los para o seu bem. Deus vai usar essa situação. Mas a palavra de Deus é muito preciosa. Deus fala conosco em lugares que às vezes nós não percebemos antes. Quem quer ter isso constantemente na sua vida, diga, fala comigo, Deus. E eu creio que essa passagem, eu tenho certeza, Deus colocou na palavra com um propósito. E eu creio que nessa noite, todo ataque inimigo que foi planejado contra a sua vida, Deus vai transformar isso em bem. Deus vai usar essa situação para mudar a sua sorte. Aquilo que ia te destruir, vai te fortalecer. Aquilo que ia destruir o seu casamento, Deus vai usar essa situação e vocês vão sair mais fortes dessa crise conjugal. Aquilo que ia destruir a sua empresa, vai te levar a aprender novos caminhos, e você vai prosperar muito mais em nome de Jesus. Aquilo que ia destruir as suas emoções, vai levar você a buscar uma nova intensidade em Deus, e você vai ser tão fortalecido naquilo, que não vai só superar, mas vai ser um conselheiro para outros que vivem essa situação. Deus usa situações inesperadas, para fazer milagres, para fazer o mal transformar em bem. A palavra conta a história de Amã e de Mordecai, no livro de Esther. Amã era um homem muito mau, que odiava o povo judeu, odiava Mordecai. E numa certa noite, Mordecai já havia feito bem ao rei, mas o rei não sabia que Mordecai fez o bem a ele, e por muito tempo aquilo passou despercebido. Mas numa certa noite, a palavra diz que o rei não dormiu. Teve uma insônia trazida por Deus, e pediu para que trouxessem à presença dele um livro de memórias dos feitos do seu reinado. E naquele livro estava registrado que Mordecai fez o bem ao rei. E eu quero te falar nessa noite, tudo que você faz de bom fica registrado num livro de Deus. E o rei, quando ficou sabendo daquilo, ele disse, olha, Mordecai salvou minha vida, nem sei quem é esse homem, nunca ouvi falar dele, alguma coisa de boa foi feita a esse homem? Falaram, não, meu rei, você não fez nada para ele, você não pagou nada para ele. Então o rei naquele momento chamou Amã, e falou, olha Amã, eu quero honrar uma pessoa, o que você sugere para honrar uma pessoa? Amã, que odiava Mordecai, odiava o povo de Israel, mas não sabia de quem o rei estava falando. Fala para o seu irmão, tem coisas que Deus esconde do diabo, Deus esconde a sua bênção, Deus vai te abençoar, querido. Amã pensou, olha, isso é comigo. O orgulho cega a pessoa, né? O orgulho às vezes faz a pessoa preparar a bênção para quem ela tem inveja. E Amã falou, só pode ser eu. Falou, ei, faz isso. Muito bem, Amã, agora você vai fazer tudo o que você falou com Mordecai. E Amã tinha um plano de destruição para Mordecai. E se nós lemos o livro de Esther mais na frente, nós vemos que aquilo que ele planejou de mal para Mordecai,
aconteceu com o próprio Amã. E aquilo que ele planejou de bom para si mesmo, aconteceu com Mordecai. Deus gerou uma insônia inesperada, para transformar o mal em bem, para inverter as peças do jogo, e eu creio que nessa noite, Deus está gerando situações inesperadas, para inverter você de posição com quem te inveja, para inverter você de posição com quem te persegue. Ele é Deus do inesperado, aleluia! Aleluia! Deus usa o inesperado para mudar a sua sorte. Então, quando alguma coisa inesperada acontecer na sua vida, não murmure. Feche os seus olhos, segura a sua boca, faça uma oração. E se você conseguir, sorri até no seu espírito e fala: o que o Senhor está planejando agora, Pai? Eu não sei, mas eu só sei que o Senhor está trabalhando no inesperado. Eu só sei que isso está cooperando para o meu bem. Eu não sei porquê nem como, mas eu sei que o Senhor está interrompendo um funeral. Eu sei que o Senhor está agindo naquilo que eu não posso mais fazer. Eu confio na soberania do Senhor. E eu me entrego, como nós cantamos. Eu me entrego. Eu me lanço nas tuas mãos.